E aí? A gente passa o dia inteiro conectando uma ideia na outra, né? Seja mandando uma mensagem, postando alguma coisa ou só conversando mesmo. Mas como é que essa mágica funciona? Hoje, a gente vai desmontar essa engrenagem para entender de vez como as palavras se encaixam para criar sentido. Bora lá? Fica aí a pergunta. Qual que é o segredo? Como que a gente pega um pensamento e gruda no outro de um jeito que todo mundo entende? É exatamente essa cola que a gente vai investigar agora. Ok, para começar, a pecinha principal desse nosso quebra-cabeça é a tal da oração. Eu sei, parece nome de coisa de igreja, mas na real é só uma ideia que gira em torno de um verbo. Simples assim. Achou um verbo? Achou uma oração. É o nosso tijolinho básico. Agora, vamos conhecer o primeiro time, as orações coordenadas. Pensa nelas como aquela galera que é super autossuficiente, sabe? Que se banca, que não depende de ninguém para fazer sentido. Elas são independentes. Olha só esse exemplo. Eu cheguei em casa. A ideia está completa, certo? Dá para entender tudo direitinho, não falta nada, não tem ponta solta, a frase se garante sozinha. E essa aqui, eu pedi uma pizza. Mesma coisa, é uma informação completa, direta ao ponto. Ela não depende em nada da frase anterior para existir, totalmente independente. E se a gente juntar as duas? Eu cheguei em casa e pedi uma pizza. Repara que uma ideia não manda na outra. Elas estão ali, ó, lado a lado, no mesmo nível de importância. É uma parceria de iguais, que foram conectadas pelo e. E aqui, ó, tá a definição mais formal. As fontes dizem que elas são sintaticamente independentes. É só o jeito mais chique de falar exatamente o que a gente viu. Elas são autônomas, cada uma com seu sentido completo, só que colocadas uma do lado da outra. Mas e o nome daquela cola que juntou as ideias? São as conjunções. Elas são tipo as ferramentas que a gente usa para conectar as orações, sabe? E elas dão um toque a mais de significado para essa conexão. E não é um tipo de cola só, não. Tem a cola que soma ideias, que é a aditiva. Tem a que cria um contraste, a adversativa. Aquela que te dá uma escolha, que é a alternativa. A que mostra um resultado, a conclusiva. E, por fim, a que apresenta um motivo, a explicativa. Cada uma cria uma relação diferente entre as frases. Bem legal, né? Beleza, já vimos a turma que se garante sozinha. Agora bora pro outro time, as subordinadas. Se as coordenadas são autossuficientes, as subordinadas, bom, elas são a galera dependente. Elas precisam de outra oração para fazer algum sentido. Sozinhas, elas ficam meio perdidas. Imagina só, alguém chega e fala só isso, porque o jogo estava na prorrogação. Fica um vazio, não fica? Falta alguma coisa aí. A ideia fica boiando no ar, totalmente incompleta. Exato. A pergunta que vem na cabeça é: tá, mas o que aconteceu antes? Por que estão me explicando o motivo de uma coisa que eu nem sei o que é? Essa sensação de tá faltando um pedaço é a marca registrada de uma oração subordinada. Ah, agora sim! Eu não saí de casa porque o jogo estava na prorrogação. A primeira parte, eu não saí de casa, é a oração principal. É ela que dá a base, o suporte, para o segundo pedaço finalmente fazer sentido. Uma depende da outra para a história ficar completa. E a definição confirma isso tudo. Elas dependem, sintaticamente e semanticamente, de uma oração principal. Ou seja, a dependência não é só na estrutura, é no significado também. Uma completa o sentido da outra. Então, para deixar tudo super claro, vamos colocar as duas lado a lado. Um duelo rápido, só para a gente nunca mais esquecer a diferença entre elas. Olha só a diferença na prática. De um lado, as independentes. Elas se garantem, o sentido está completo. Fui à praia. Ponto. Do outro, as dependentes. Precisam de uma base, o sentido é incompleto. Quando o sol apareceu. Tá, mas quando o sol apareceu, o que aconteceu? A frase fica pedindo uma continuação, percebe? Ok, legal. Mas e daí? Por que a gente deveria se importar com isso tudo? Simples, porque entender essa dinâmica muda completamente o jeito como a gente se comunica no dia a dia. Então, o ponto principal é este. Quando a gente domina essas conexões, o pensamento fica mais organizado. Dá para escolher se duas ideias vão ser tratadas como iguais ou se uma vai depender da outra. E isso dá o poder de construir uma comunicação muito mais clara, mais direta e, claro, muito mais convincente.
Essa frase aqui resume tudo. A grande sacada é essa: perceber qual é a relação entre as ideias. Elas estão somando? Ou uma está contrariando a outra? Uma é a causa da outra? Uma depende da outra? Entender isso é o segredo para organizar a mente. E para fechar, fica aí uma reflexão. Da próxima vez que for preciso escrever um e-mail, uma redação ou até uma legenda de foto, vale a pena parar e pensar: que relação eu quero criar entre as minhas ideias? Elas vão ser parceiras independentes ou uma vai ser a base para a outra existir? Essa escolha, ela faz toda a diferença.